Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana em que os mercados tiveram os olhos postos na Ásia, começaram com os olhos postos na Ásia, passaram rapidamente para bancos centrais, para alguns dados económicos e principalmente também para os resultados empresariais de grandes empresas tecnológicas nos Estados Unidos. Ora, o mercado começou de imediato, logo no início da semana, focado na Ásia, onde Donald Trump se dirigiu para fazer vários acordos comerciais, nomeadamente com a Coreia do Sul, com o Japão e também a tal reunião finalmente conseguida entre Donald Trump e Xi Jinping. Nessa reunião acabou por levar um abrandamento das tensões comerciais entre os dois países, entre as duas maiores economias do mundo. Baixou as tarifas, os Estados Unidos baixaram as tarifas em 10% e prolongou a trégua comercial que já estava imposta desde abril, praticamente. E, entretanto, por outro lado, a China comprometeu-se a continuar com o fluxo de terras raras para os Estados Unidos, a exportar as terras raras para os Estados Unidos e a importar soja também dos Estados Unidos. Isso levou de imediato a algum alívio nos mercados. Isto numa altura em que nos Estados Unidos se mantinha e se mantém a paralisação, a semi-paralisação governamental, que acaba por levar a que o mercado e os bancos centrais fiquem privados de várias informações importantes estatísticas dos Estados Unidos. Ainda assim, na Europa tivemos aqui assim alguns dados importantes durante esta semana, nomeadamente o PIB do terceiro trimestre, que saiu ligeiramente acima do esperado, 0,2%, o mercado estava à espera de 0,1% apenas, e enquanto os números da inflação acabaram por ficar em linha com o esperado, de alguma forma, apenas a inflação subjacente se manteve nos 2,4%, quando era esperado cair para os 2,3%. Já a inflação total caiu, como esperado, de 2,2% para 2,1%. Já nos Estados Unidos tivemos a surpresa de um novo indicador económico, a ADP acaba por dizer que vai divulgar todas as semanas um indicador que é a média móvel das últimas 4 semanas, fê-lo pela primeira vez nesta semana que passou e mostrou que a economia norte-americana tinha acrescentado cerca de 14.250 novos empregos nos Estados Unidos. É mais alguma coisa que o mercado tem acesso, isto numa altura em que a paralisação norte-americana, do governo norte-americano, mantém o mercado um pouco às cegas. Isto numa altura em que tivemos variadíssimos, alguns dos maiores bancos centrais do mundo. O Banco Central Europeu e o Banco do Japão mantiveram as taxas inalteradas, o Banco Central Europeu nos 2% da taxa de depósitos e a taxa de referência do Banco do Japão manteve-se nos 0,5%. A comunicação também não houve diferenças da comunicação, mantiveram a comunicação que têm vindo a ter, em que estão ambos dependentes de dados. Já no Banco do Canadá houve um corte de taxa de juros em 25 pontos, passou de 2,5% para 2% para de 2,5% para 2,25%, assim é que é, e enquanto nos Estados Unidos as coisas ficaram ligeiramente diferentes, ou seja, como era esperado, a Reserva Federal cortou a sua taxa de juros em 25 pontos base, passou para o intervalo de 3,75 a 4. Por outro lado, também já esperado, era o fim do quantitative tightening que Jerome Powell já tinha anunciado de alguma forma na sua última intervenção verbal, e acabou mesmo por anunciar isso que vai acontecer a partir do dia 1 de dezembro, sendo que vão ser os vencimentos das Treasuries e dos MBS, dos títulos hipotecários, acabam por ser investidos
em bilhetes do Tesouro, ou seja, dívida de muito curto prazo e com muita liquidez. O que já não era esperado era talvez uma viragem tão hawkish por parte de Jerome Powell, que na conferência de imprensa acaba por dizer que um outro corte em dezembro, tal como o mercado estava à espera, está longe de estar garantido. Isso acabou por dar aqui assim algum abanão, digamos, nos mercados em geral. Isto numa altura em que tivemos aqui assim as 5 maiores empresas tecnológicas a apresentar resultados nos Estados Unidos, todas elas com resultados acima do esperado, sendo que o mercado ficou bastante apreensivo com os níveis de investimento feitos em inteligência artificial e será que vão ter retorno desses mesmos investimentos. Isso acabou por levar a alguma pressão em algumas delas. Não foi o caso da Apple nem da Amazon, que além disso fizeram outlooks para o resto deste ano bastante acima das expectativas do mercado, dando aqui assim algum fôlego ao mercado acionista, que acabou a semana de uma forma positiva, embora também ela um pouco mista. Por exemplo, aqui assim, o que nós vemos, curiosamente, o Nikkei foi o que mais ganhou aqui assim à volta de 6,5% durante esta semana, isto obviamente com um iene mais fraco e com expectativas da tal senhora Takahashi, que acabará por ter uma política fiscal mais expansionista, mais facilitista, e também o mesmo acontece com a própria política monetária, pelo menos é o que o mercado está a descontar e está a impulsionar os mercados acionistas japoneses. Já pelos Estados Unidos e pela Europa, os ganhos foram mais contidos, como vemos por aqui assim, nomeadamente o S&P 500 que ganhou à volta de 0,7 e o Eurostock 50 à volta de 0,2. Já foi uma semana, foi a última semana do mês, em que por isso vemos aqui assim o que tivemos, o caminho dos mercados durante este mês de novembro, de outubro. Como vemos, o Nikkei teve aqui uma forte valorização mensal, aqui mais de 16%. Acabando por ser o melhor mês deste século no Japão, isto muito à custa daquilo que eu acabei de referir, ou seja, dos mercados expectantes por mais incentivos fiscais e monetários deste novo executivo no Japão. O Eurostoxx ganhou aqui cerca de 2,4%, basicamente o mesmo que o S&P 500 durante este mês de outubro, que acabou de terminar. Por Portugal, o PSI mesmo assim teve um expressivo 5,9% durante o mês de outubro. Já durante esta semana ganhou aqui à volta de 0,7%, em que foi bastante suportado pelos ganhos de mais de 10% da Jerónimo Martins e, por outro lado, pressionado pelo MEDP Renováveis, que foi a cotada que mais perdeu durante esta semana, aqui acima dos 4%. No mercado cambial, o dólar continuou a subir durante esta semana, tivemos aqui assim um ganho quase de 1% do DXY, em que voltou a ficar muito perto da marca dos 100 pontos, ficou ali nos 99,65, estamos a falar de um máximo dos últimos 3 meses. Já por outro lado, o euro-dólar, que ainda continuou estável nos primeiros dias da semana, acabou mesmo por cair a meio da semana para cá, muito à custa dos ganhos do dólar, muito à custa da tal viragem hawkish por parte de Jerome Powell, e o euro-dólar acabou por terminar ali perto de 1,15, à volta de 1,1520, 1,1530, depois de ter andado durante esta semana à volta dos tais 1,1650, 1,1660. O iene e a libra foram as divisas que mais perderam durante esta semana. Estamos a falar que o dólar-iene voltou acima dos 154 ienes por dólar, e o euro-libra voltou acima dos 88, dos 0,88, o que já não acontecia há mais de 2 anos, desde abril de 2023. Em termos de mensais, do que sucedeu durante o mês de outubro, tivemos um dólar a ganhar aí à volta dos 2% durante o mês,
e ganhou praticamente contra todas as principais divisas do G10. Aqui vemos o que ganhou, ou melhor, o que é que o iene perdeu face ao dólar, com o dólar iene que acabou por vir de mínimos do mês à volta dos 147 ienes por dólar até aos 154. Já a libra também foi a segunda divisa que mais perdeu durante este mês, com o libra dólar a cair de acima dos 1,35 para chegar muito perto de 1,31, e o euro dólar, que mesmo assim algo de alguma forma estável, mas ainda assim a perder ali à volta de 1,5%, com o euro-dólar a cair de máximos em torno de 1,1750 até aos recentes 1,1525. No mercado de commodities, o ouro esta semana voltou a perdeu mais 3%. Isto numa altura em que as tensões comerciais começam a abrandar, em que, por outro lado, esta volta mais hawkish por parte da Reserva Federal levou a yields obrigacionistas em alta, pressionando também, por sua vez, os ativos como o ouro, e isso levou o ouro, mais uma vez, esta semana, aqui a registrar uma perda aqui em torno dos 3%. Por outro lado, o Brent continuou na sua... os preços do petróleo, no geral, continuaram na sua tendência descendente, e esta semana o Brent perdeu aqui cerca de 1,5%, uma vez mais. Já em termos mensais, o que nós vemos é que, apesar destas fortes perdas do ouro, em termos mensais, o ouro ainda conseguiu um ganho de à volta dos 13,5%, isto terminando aqui à volta dos nestes níveis à volta dos 4 mil dólares por onça, depois de ter chegado a atingir os 4.380, acima ainda dessa marca, portanto aqui assim a manter-se ainda assim em forte terreno de ganhador durante este ano. Então estamos a falar de que o ouro ganhou mais de 50%. Já os preços do petróleo mostraram uma queda, aqui o WTI mostrar uma queda de 2,2%, o WTI esse que chegou a negociar durante o mês de outubro, chegou a negociar abaixo dos 56 dólares por barril. Na semana que vai começar, vamos continuar com o governo norte-americano em shutdown, que já está há mais de um mês. Vamos ter mais bancos centrais, mais resultados empresariais e ainda assim, mais alguns dados económicos que nos podemos ir orientando. Ora, o governo norte-americano continua em shutdown, e isso vai impedir de nós termos mais dados importantes, como seria neste caso, mais uma vez, na primeira semana do mês, na primeira sexta-feira do mês, deveríamos ter os tais importantíssimos non-farm payrolls. Acabamos por não ter, na medida em que o governo está em shutdown, e vai ser pelo segundo mês consecutivo. Ainda assim, vamos conseguir arranjando alguns dados, nomeadamente o ADP, que vai ser divulgado esta semana. Portanto, o indicador privado não tem sido um grande orientador para o mercado, mas na falta de melhor, o mercado vai ter mesmo que estar a olhar mesmo para estes dados privados do emprego. É esperado que a economia norte-americana, mesmo assim, tenha aumentado em 28 mil o número de novos postos de trabalho, isto depois do ADP, no mês passado, ter mostrado uma queda de 32 mil novos postos de trabalho. Ainda assim, ainda vamos ter o ISM e vamos ter os dados da Universidade de Michigan, nomeadamente da confiança do consumidor, em que os mercados vão estar seguramente a olhar atentamente.
Por outro lado, vamos ter bancos centrais. Vamos ter o Banco de Inglaterra, que deverá manter a sua taxa inalterada nos 4%, apesar de haver aqui assim alguns analistas que apontam à possibilidade de termos aqui já nesta semana um corte de 25 pontos. Por outro lado, o RBA, depois dos dados da inflação, dos dados da economia, economia australiana, deverá manter a sua taxa inalterada, deverá parar com o seu ciclo ou de avançar com o seu ciclo de cortes de taxa de juros e deverá manter as taxas de juros inalteradas nos 3,6%. Também o Norges-Bank e o Riksbank, ou seja, da Noruega e da Suécia, deverão manter as suas taxas de juros inalteradas, a sua política monetária, o primeiro nos 4%, o segundo nos 1,75%, isto ainda mais quando o Banco Central Europeu também está em pausa prolongada, por assim dizer. O Banco do Brasil deverá continuar com a sua taxa de juros nos máximos recentes, em torno dos 15%, enquanto o Banco do México, o mercado está à espera de um corte de 25 pontos base, dos 7,5% para os 7,25%. Por outro lado, vamos ter mais resultados empresariais, desta vez talvez não com o impacto do mês passado, mas ainda assim vamos ter, por exemplo, a AMD, a tecnológica norte-americana, vamos ter a McDonald's, que é sempre um bom indicador dos próprios mercados, uma BP e inclusive a EDP, de Portugal, que também irá apresentar resultados durante esta semana, isto além das Aramco, das Toyota ou da Ryanair, que também irão apresentar resultados esta semana. Bom, e para já é tudo, desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios, e eu por mim estarei por cá daqui a uma semana com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!